Olá, crianças, meus amiguinhos, meus aprendizes de feiticeiro. Tudo bem, meninas? Tudo bem, meninos? Você já sabe, eu sou Dimas Vilaça, professor de ciências do Vieduca, e nós estamos nessa parte do nosso curso aí do Química Inteligente, onde eu também sou o coordenador. Nós estamos resolvendo as questões dos últimos grandes vestibulares. Nesse caso específico, nós estamos resolvendo as questões da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, a última prova agora em 2018, estamos na versão azul, questão 34. Só para lembrar, essa prova é uma prova ímpar, você sabe, é uma somatória e além disso, essa prova numa mesma questão, ela envolve vários assuntos da química. Você vai ver, por exemplo, na questão que nós estamos fazendo, que é a questão de número 34. O Eurico está botando aí para você agora, né? Nessa questão, ele vai ter envolvimento de acerto de coeficientes, cálculo estequiométrico, química orgânica, termoquímica, enfim. Então, é uma prova que tem bastante cálculo, se você vai ver nessas questões, as anteriores, as que vêm na sequência, ele dá muita importância a cálculo estequiométrico, normalmente aliado à química orgânica. Então, vamos para o texto? Vamos para o texto. Então, vamos lá. Questão de número 34, o Henrico está botando de novo para você, eu vou ler. Então, ele diz: após produzido, o etanol pode ser utilizado para gerar energia. Está muito em moda, né? Os nossos carros aí que podem usar combustíveis fósseis, como, por exemplo, gasolina, e também podem ser, simultaneamente, utilizar etanol. Muito bem, é o que ele está dizendo. Por exemplo, em motores a combustão. Considere a equação química não balanceada da combustão completa do etanol. Veja que ele disse completa, porque a quantidade de oxigênio necessariamente deve ser suficiente para queimar todo o etanol. Então, a equação está aí, muito bem, C2H6O, líquido, mais O2 gasoso, dando CO2 mais H2O gasoso, ele dá o ΔH, observe que o ΔH tem um sinal negativo. Você lembra disso? Lembra, claro. Se o ΔH é menor que zero, a reação é exotérmica. Não vai confundir com o calor de combustão, né? Ou a energia utilizada. Muitas das vezes ele acaba dando no final, ao invés de dar o ΔH, ele vem aqui, ó, e dá o terceiro termo e coloca mais ou menos. Aqui ele está te dando o terceiro termo. Cuidado, se ele colocar o ΔH negativo, é porque o calor da reação é positivo. Tá? Então é invertido, a reação é exotérmica, calor de reação, sinal positivo. Se o calor de reação for negativo, o ΔH vai ser positivo. Lá no curso de Química, do Química Orgânica, lá na parte de teoria, você tem uma aula especificamente isso na parte da introdução da termoquímica, a primeira aula da termo. Então, fixando, ΔH negativo, olha lá, ΔH menor que zero. Olha aqui, ó, no quadro agora, isso quer dizer que o calor de reação é positivo, a reação é exotérmica. Aliás, crianças, guardem bem, toda reação de combustão, ó, está reagindo com oxigênio, se é combustão, ela é exotérmica. As reações de combustão, primeiro, são sempre exotérmicas, por isso são utilizadas para gerar potência, e segundo, elas nunca são reversíveis. Se tem uma reação que não é reversível, são as reações de combustão. Se nós conseguíssemos fazer a reação inversa, então o que sai no escapamento, a descarga do carro, ó, poderia recompor o combustível, seria o ideal, né? Mas ainda não conseguimos fazer isso. Então, cuidado. Reações de combustão sempre são exotérmicas. Segundo, nunca são reversíveis. Vamos para a primeira? O Henrique está botando para você a primeira assertiva. Então, a primeira assertiva dele, ele diz assim, ó, ele está falando para a gente 0,1. A molécula de O2 é o agente redutor. Tu vê, ele cobrou óxido redução nessa questão. Olha, para você fazer isso, você vai ter que trabalhar primeiro os números de oxidação. Né? Observe, a assertiva diz, a molécula de O2 é o agente redutor. Vamos ver? Observe que o número de oxidação do oxigênio aqui é -2, ó. Ó. Você lembra também? Nós temos uma aula sobre isso. Está na família 6, tem 6 elétrons na última. Para estabilizar, recebe 2, cada elétron é uma carga negativa. Como só tem 1, é -2 mesmo. Ó. O hidrogênio é mais 1, ó. São 6, é mais 6. Observe, ó. Então, em cima tem que dar 0. Embaixo é o número de oxidação. Em cima é a soma das cargas. A soma das cargas é número de oxidação vezes atomicidade.
Então, eu tenho mais 6 mais menos 2 é mais 4. Então, aqui dá menos 4 em cima. Observe que em cima deu 0. Menos 4, menos 2, menos 6, mais 6, 0. Entretanto, eu tenho 2 carbonos. Menos 4 por 2, o número de oxidação do carbono aqui, então, é menos 2. Aqui, substância pura simples, é sempre 0. Vou te dar uma dica aí, ô meu querido. Toda vez que aparecer substância pura simples, O2, N2, H2, O3, o número de oxidação é 0. E já é uma redox. Se tem uma substância pura simples, será uma redox. Vamos para o segundo membro. Aqui, ó, o oxigênio é menos 2, ó, vezes 2 dá menos 4, aqui, ó. Do outro lado tem que dar mais 4, observe que o carbono é mais 4 aqui. Aqui na água, você tem oxigênio é menos 2, o hidrogênio vai dar mais 1, porque mais 1 vezes 2 mais 2, menos 2, 0. Note, o carbono está passando de de menos 2 para mais 4. Lembra? Reduz, recebe elétrons, diminui o NOx. Note que aqui o número de oxidação, o NOx, está aumentando. Então eu tenho uma oxidação aqui do carbono. Ó. O carbono indo de menos 2 para mais 4. Já o oxigênio está indo de 0 para menos 2. Observe que o oxigênio está diminuindo o número de oxidação. Você se lembra, eu sei, ó. É só fazer isso aqui na hora do pega lá na prova, ó. Redução, olha lá, recebe, ó, elétrons, ó, e reduz o número de oxidação. Guarda Reduz, recebe, diminui, reduz o NOx. E a oxidação, senhor? O contrário. Na oxidação, perde elétrons, como a elétron é carga negativa, aumenta o NOx. Então, ele está aqui, então, de 0 para menos 2, reduziu. Observe que o oxigênio está sofrendo uma redução. Agora, a questão de quem é agente oxidante e quem é agente redutor é o contrário. Veja bem, quem está cedendo elétrons para outro elemento está reduzindo. Para você reduzir alguém, você tem que se oxidar. Quando você doa elétrons, você perde carga negativa e o NOx aumenta. Ao ceder os elétrons, você se oxida e reduz outrem. Então, a assertiva dele é incorreta na primeira. 0,1 é incorreta. Porque ele diz, ó, a molécula de A2 é o agente redutor. Não, o O2 está sofrendo redução. Ele está oxidando, ó, o carbono aqui, ó. Ele é o agente oxidante. Por isso que é uma reação de oxidação. Tranquilo? Então, 0,1 já marcamos como falsa. Vamos lá. Muito bem, vamos botar assim na primeira, que senão o professor aqui se perde. Vamos para 0,2. A 0,2 é a reação de combustão completa do etanol, é um processo exotérmico, é nós. Com certeza. Olha aí o que eu te disse, olha. Eu poderia muito bem aqui, ao invés de ter colocado assim, ter colocado para você só isso, ó, ΔH menor que 0. Ou ainda, eu podia ter colocado aqui, ó, tirado isso e colocado no lugar mais, ó, 1.367 kJ por mol. Observe, isso é o calor de reação. Ó, calor de reação positivo, reação exotérmica. Quando o calor de reação é positivo, o ΔH é negativo. Então, a segunda, como ele diz, a reação de combustão completa do etanol é um processo exotérmico, a segunda é verdadeira. Então, a segunda é verdadeira. Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos na sequência. Marcamos parararã, a 0,2, a 0,1 falsa, a 0,2 correta, a 0,4. A soma dos menores coeficientes, cuidado, os menores, estequiométricos inteiros da reação balanceada de combustão é 9. Vamos ver. Mas em cada uma delas, ele já explorou um assunto diferente. Então, aqui, por exemplo, ele está cobrando mais a química geral. Ou seja, ele está cobrando da gente o acerto dos coeficientes. Vamos para o balanceamento? O balanceamento aqui é bastante fácil, né? Não precisa usar nenhum método, não precisa usar redox, vai para tentativo. Note que eu tenho 2 carbonos aqui, ó. E aqui eu só tenho 1, quando não tem nada é 1, ó. Tá? Então, eu dou preferência para botar 1 aqui, ó. Naquele fator que tem o maior número de carbonos, 2. Ao fazer isso, eu estou com 2 carbonos no primeiro. A seta do reage para, pode ser interpretada como um sinal de igualdade, eu coloco 2 aqui, ó. Então eu fiquei com 2 carbonos A, porque eu botei 1, fiquei com 2 aqui. Eu tenho 6 hidrogênios no primeiro membro. Vou para o segundo, já está multiplicado por 2, ó. Eu coloco 3.
aí eu acerto os oxigênios. No segundo, 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 1, 7. Como eu já tenho um oxigênio aqui, eu desconto 6. Eu multiplico por 3. Então, os coeficientes são 1, 3, 2 e 3, o que daria 4, 5, 9. Ele diz, na 0,4, a soma dos menores coeficientes é 9. Então, a 0,4 é verdadeira. Já marcamos 0,2 e 0,4. Muito bem. Então, vamos continuar? Agora nós estamos indo para a assertiva 08 da questão 34. O Enico está mostrando ela para você aí. Note que ele mudou de novo o enfoque da questão. Na 08 agora, ele vai fazer um cálculo de pressão. Note que ele diz, a combustão completa de 0,2 mol, já botei os dados para a gente ganhar um tempo, ó, de 0,200, 0,2 mol de etanol, tu vê que não tem plural, a 100 graus na escala Celsius, já mudou, sabe que não pode trabalhar com a escala falsa, a centígrada, a Celsius, tu trabalha com a escala termodinâmica, a científica, a escala Kelvin, é só fazer, ó, Tsão é igual Tzinho mais 273, mas você sabe disso. Então, era 100, passei para 373, 100 mais 273. E o volume também. Ele está te dando um volume de 500 mililitros, você tem que passar para litro, trabalhar com volume em litros. Como ele está afirmando que a pressão interna no sistema é 24,5, nós vamos ter que checar. Qual é a equação que vai relacionar todos esses dados para nós? A famosa, por você, nunca ralei tanto. Famosíssima, é a Clapeyron. Note que eu tenho todos os dados aqui, ó. Eu preciso checar se essa pressão corresponde ao valor que ele diz. Ele diz que a pressão nessas condições é 24,5. Nós vamos checar, então vamos isolar a pressão. Isolando a pressão, nós temos, ó, que a pressão é igual a número de mol, ou quantidade de matéria, né? Hoje a gente fala quantidade de matéria, que multiplica a constante Clapeyron, que ele te deu aí nos dados da prova, que multiplica a temperatura absoluta sobre o volume. Essa fórmula, inclusive, ela é muito útil, porque algumas vezes você pode substituir aqui, ó, número de mol, ou quantidade de matéria sobre volume, pela molari, concentração em quantidade de matéria. Isso a gente usa muito lá em efeito coligativo. P é igual a M, que é a concentração em quantidade de matéria, você lembra, né? Ó, concentração em quantidade de matéria é N sobre V. Então você pode substituir esse N sobre V por M, mas neste caso não precisa. Então, substituindo os dados para fazer o cálculo numérico. Qual vai ser a pressão? Vamos ver. A pressão vai ser igual. Quantidade de matéria ou número de mol, dado 0,200, 0,2, vai, que multiplica a constante de Clapeyron, né? Constante universal dos gases, o pessoal dá uns nomes pomposos, usando temperatura na escala científica, termodinâmica, volume em litros, e para ter uma pressão em ATM, o R vale 0,082. Lá no curso também de geral, naquela parte de gás, eu te mostro a deduzir 6 R's, né? Mas normalmente a gente usa quando está trabalhando com temperatura absoluta, volume em litros, e quer pressão em ATM, o R é 0,082, ó. Você não precisa guardar, ele vai te dar. Só cheque as unidades. Que multiplica a temperatura, que nós já fizemos a conversão. 373 sobre, ó, o V, que foi dado 500 ml, você não, para usar esse R, você não pode usar ml. Então você converte para 0,5. Aqui tem um truquezinho legal, né? Então, não precisa fazer essa conta absurda. Faz em cima e multiplica por 2, ó. Porque quando você divide por meio, está multiplicando por 2. Mas eu vou deixar a continha para você. Eu fiz as contas, na minha deu 12, aproximadamente 12,2 ATM. Falou? Então, como ele diz, olha só, voltando de novo, Henrique, para a assertiva 08, a combustão completa de 0,200 mol de etanol a 100 em uma câmara de 500 mililitros resultará numa pressão de 24. É falsa! Olha lá, é falsa também. Muito bom. Agora nós estamos vendo a assertiva de 0,16. Você viu? Eu te disse, essa questão é uma questão cansativa. Tá? Ele explora 3, 4 alunos dentro do mesmo tema. Então, na assertiva 16, ele fala que a combustão completa de 250 mililitros de etanol vão produzir 154 gramas de água. Vamos ter que checar. Então, olha aqui. Ele deu para a gente, ó, esse volume,
e diz que vai produzir essa massa. Eu vou ter que converter esse volume para massa. Como é que eu faço isso? Com a densidade. Foi aqui que muita gente esqueceu de confirmar. Mas se você notar, lá no início, ele dá a densidade como 0,789. Então, ó, densidade do etanol, 0,789 grama, ó, por mililitro. Vamos botar assim, ó, vezes mililitro a menos 1. Então, para eu converter esse volume para massa, eu vou ter que usar a densidade. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Então, vamos nessa. A densidade, você se lembra, é massa sobre volume. Como eu preciso da massa, eu faço massa é igual a densidade vezes o volume. Olha as iniciais do professor, ó, Dimas Vilaça. Resolvendo o cálculo, nós vamos ter aí, deixa eu pegar minha canetinha. Então, nós temos que a massa correspondente a esse volume com essa densidade, ó, é igual a densidade dada no problema, 0,789. Vamos botar as unidades aqui até para a gente ver por que vai dar grama. Ó. Grama sobre mililitro, você vê, ó, às vezes eu uso assim, às vezes assim. É a mesma coisa, ó. É só jogar o ml para cima e elevar a menos 1, que multiplica o volume, que é 250 mililitros. Ó. Aí eu vou cortar ml aqui com ml aqui, a resposta vai ser em grama. Então, a massa que eu encontrei fazendo essa operação é 197,25 grama. Esse é o dado que nós temos. Então, essa é a massa. Vamos ver de novo assertivo para você ver que ele jogou duro aqui. Ó. A combustão completa de 250 mililitros de etanol vai produzir, ó, ele está falando de se queimar 250 mililitros, vai produzir 154 gramas de água. Eu não tenho como fazer, eu tenho que jogar isso aqui, esse volume que ele deu para a massa, eu consegui aqui. Ó. Então, nós temos agora que a massa, nessas condições, ó, a massa de etanol é 197,25 de etanol, C2H6O. Ele está dizendo que vai dar isso aqui de água, nós não sabemos, nós estamos checando. O que a gente faz agora? Com esse valor, então nós convertemos o volume, usando a densidade, na massa de etanol. Agora eu vou para a equação da reação, ó, e faço isso daqui, ó, faço o segundo cálculo. Então, fazendo a conversão, eu sei que eu tenho 1 mol de etanol. Em grama, quanto dá isso? Porque ele está falando em grama. Carbono é 12 vezes 2, 24, mais 6 hidrogênios é 1,30, 46 gramas. Então, cada 46 gramas, ó, de etanol aqui está produzindo aqui, ó, 3 mol de H2O. Então, eu tenho 1 vezes 2, 2, mais 16, 18, 18 vezes 3. 18 vezes 3 dá 54 gramas. Isso quer dizer, quando eu utilizo 46 gramas de etanol, que corresponde a esse volume, ó, porque tem essa densidade, você viu a conversão, isso é o que eu sei, isso é a verdade. Agora, na verdade, o que eu tenho de etanol? Eu tenho 197,25 gramas, que foi quando eu converti esse volume para massa, usando a densidade. Qual seria a massa de água produzida? X gramas de água. É só fazer uma regrinha de 3, ó. X é igual a 197,25, que multiplica 54, ó, sobre 46. Nós já fizemos a continha, checamos para não ficar te aborrecendo muito. Na nossa conta, isso daí correspondeu, deixa eu ver, correspondeu a 231,55. Então, ó, aqui, 231,55 gramas de água, ó, será produzida quando você utilizar essa massa de etanol, viu? 46, 1 mol, produz 54. Verdade, a linha da verdade. Utilizando 197, que corresponde a 250 mililitros com essa densidade, a massa produzida é 231,55. Ele afirma, na assertiva dele, na 16, que é 154. É falsa, meninos, é falsa. Então, ó, por enquanto, a 2 e a 4.
estão dando como verdadeiros. Vamos para outra, né? Então, a 32 é uma questão mais fácil, nós já tínhamos resolvido. Ele afirma na 32 assim, ó, ele diz, na 32, olha só, 32, o número de oxidação do carbono no dióxido de carbono é mais 2. Não, né? Olha aqui, a gente já tinha visto na primeira, mas vamos fazer de novo, vai. Só fazer aqui, ó, só para você ver, ó, CO2. Vamos botar num lugar que você enxerga. Aqui, ó, tá aqui o CO2, ó. Então, ó, já está até resolvido, olha lá, mas vamos de novo, ó. Oxigênio é menos 2. Por quê, Dimas? Porque está na família 6. Está à direita, é o mais eletronegativo. Vezes 2 dá menos 4. Do outro lado tem que dar mais 4, porque em cima sempre tem que dar 0. Em cima é a soma das cargas. Número de oxidação vezes atomicidade. Então o número de oxidação do carbono no CO2 é mais 4, mais uma assertiva falsa. Agora nós estamos indo para a última, que também vai dar uma canseirinha. 64, tu viu o que eu te disse? A parte que envolve o cálculo estequiométrico aqui é complicado. E tem mais umas 2, 3 na prova nesse parâmetro. Então agora nós estamos indo para 64. Vamos fazer a conversão também. Desculpem, deixa só eu apagar o quadro. Então, meninos, vamos agora para a última assertiva, 64. Eurico está te mostrando aí, ó, evidenciando para ti. Na combustão completa de 11,66 litros de etanol, de novo, ele vai para a massa, mais cálculo estequiométrico. Então, ele fala, volume, vamos botar aqui do ladinho para não atrapalhar. Volume, deixa eu completar minha equação, que nós vamos precisar de usar de novo. Então, ali nós assim, vamos botar o ΔH, não vamos botar calor de reação não, vamos fazer como ele, eu ia botar o calor de reação. Então, ele deu que o ΔH, como ele vai usar, eu já li a questão, igual a menos, dados dele, Henrique está te mostrando, 1.367 menos 1.367 kJ por mol, ou vezes mol a menos 1. Então, lê de novo, olha aí, ele diz, na combustão completa de 11,66 litros, então, ó, volume igual 11,66 litros, muito bom, de etanol, aqui ó, o volume do etanol, você lembra da densidade dele, são produzidos 2,73 vezes 10 a 5 quilojoules, vamos ver, tu vê, estequiometria e usando um pouco aí também de termo. Então, mesma coisa que nós vamos fazer, observe, eu tenho um volume, eu tenho que passar esse volume para a massa. Como é que eu faço? De novo, ó, densidade é massa sobre volume, ó. Então eu tenho que massa é igual a densidade vezes o volume. Observe que aqui ele usou unidades diferentes. Então, ó, vamos lá. A massa tem que ser calculada em grama, ele está dando aqui em litro, nós vamos ter que converter. Então vai ficar, ó, que a massa de etanol que corresponde a esse volume, ó, sendo dada a densidade, vai ser igual densidade, você lembra? Ele deu para nós a densidade que era, vamos checar, que era densidade igual a 0,789. Então, densidade, aqui ó, 0,789 grama por mililitro, ó o perigo. Que multiplica o volume. Só que ele deu o volume nisso, eu não posso fazer isso. Eu tenho que converter essa massa para grama, para poder trabalhar e ver qual é a energia que vai ser liberada. Então, que multiplica 11,66 litros, que é 11.660 mililitros. Eu só multipliquei por 1.000, ó. Por quê? 1 litro, 1.000 mililitros. Eu só fiz a conversão. Passei 11,66 litros para 11.660 mililitros. Então, a massa de etanol que corresponde a esse volume com essa densidade é igual. Nós já fizemos os cálculos, deu aproximadamente 9.199 gramas. 9.199 gramas. Eu estou deixando os cálculos feitos de antemão, porque senão fica muito longo para vocês. Mas simplesmente, ó, multipliquei isso por isso, cortei ml com ml, a unidade é grama. Ó. Então eu já sei que eu tenho 9.199 gramas. Então eu anoto esse dado. Ó. A massa que eu tenho de etanol agora, aqui ó, massa de etanol, nesse volume, com essa densidade, a massa de etanol é igual
9.199 gramas aproximadamente, muito pertinho. Tá, fiz a primeira conversão. Tá aí o cálculo, vou apagar que eu vou precisar de utilizar para a segunda parte. Tu vê, uma questão trabalhosa, né? Muito trabalhosa. Eu não diria uma questão difícil, né? Eu às vezes questiono se vale a pena colocar esse tipo de cálculo na química, sabe? Mas, enfim, a banca é quem sabe, né? A gente tem que se adequar. Então, ele fala assim, de novo, voltando em Eurico, mostrando de novo. Na combustão de 11,66 litros, ou seja, 11.660 mililitros de etanol, são liberados 2,73 vezes 10 a 5 kJ. O que nós vamos fazer? Simples. Nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho quanto de etanol aqui em massa? Porque eu já tenho a massa de etanol correspondente ao volume que ele deu. E eu tenho a massa aqui, ó. 12 vezes 2, 24, 30, 46 gramas. Ó. Quando eu tenho 46 gramas de etanol, é só pegar os pesos atômicos. Ó. 12 do carbono vezes 2, 24, 1 vezes 6, 30, mais 16, 46. Quando eu queimo 46 gramas de etanol, segundo essa equação, dessa reação, eu produzo 1.367 kJ. Ô, Dimas, e o sinal? Eu já te disse. Se o ΔH é negativo, é porque o calor de reação é positivo. Está liberando, toda a combustão libera. Agora, eu, usando 46, eu libero isso. É muita energia, né? Agora, a massa que eu tenho correspondente ao volume que ele deu, que nós fizemos a conversão, é 9.199 gramas. Quanto que eu vou liberar de energia? X. Tu vê, cálculo de novo. Ó. Então, X é igual. Produto dos meios, 9.199, que multiplica 1.367, ó, dividido por 46. Vai dar uma continha chata. Mas você vai chegar nesse valor. X é igual, fazendo cálculo com calma, a 273, ó, vezes 10 a quinta kJ. Aí você fala assim, não tem resposta, Dimas, não está certo, tá? Porque se você observar, ele fez mais uma malandragem, ó. Ele fez uma conversãozinha simples aqui, ó. X é igual, aqui era 10 a 5, ó. Ele dividiu aqui por 100, ó. E aqui, ó, ele fez isso aqui, ó, deu 273 vezes 10 a quinta. Então ele só fez isso aqui, ó. Puxou a vírgula duas casas, olha que bicho mal. E aqui, ó, o que ele fez agora? Simplesmente, ó, 273 vezes 10 a quinta. Foi a nossa resposta. A resposta dele é 273 vezes 10 a quinta. Então, ó, 273 vezes 10 a quinta. Mas ele poderia ter dado também essa resposta, né? Que foi a resposta que nós chegamos inicialmente. Compreendeu? Ó, eu cheguei aqui, ó. Eu cheguei nesse valor, ó, quando eu fiz a conta. Tá? Aí eu procurei nas respostas, não tinha. O que eu fiz? Eu simplesmente, ó, multipliquei aqui por 100, ó, 10 a 5, dividi aqui por 100. Então, 273 vezes 10 a quinta é a mesma coisa que 273 vezes 10 a terceiro, que bate com a resposta dele, é verdadeira. Então, a nossa resposta deu verdadeira. 2 mais 4, 6, mais 64, 70 é a resposta correta. Dá uma repassada nessa continha, tá? Porque quando eu fiz muito rápido. Aí eu cheguei nesse valor aqui, ó. Eu cheguei em 273 vezes 10 a terceira. Aí eu olhei e falei, pô, será? Eu não tinha prestado muita atenção. Aí eu notei que ele só fez isso, ó. Tu conhece o truque? Eu multiplico aqui por 100, ó, 273 vezes 100, 273. Eu divido aqui por 100. 10 a quinta dividido por 10 a 2, 10 a terceira, a resposta é correta. Bom, meninos, você viu, tem mais umas 2, 3 assim que a gente vai resolver. Bem trabalhosa. Mas bem feito, muito bem feitas as questões. A gente continua a gravação, espero que vocês tenham compreendido. O Eurico está deixando sempre aí os contatos da gente. Qualquer coisa, entre em contato aí, sugere questões que você queira que resolva, né? E vai estudar, que o ano já começou. Beijo grande, fiquem com Deus e namastê.